Estamos ao vivo em mais um devocional diário. Enfim, voltamos aí. Sábado fizemos o último, no capítulo 10 de 1 Coríntios. Ontem foi domingo, né? Dia do Senhor, muitas atividades. Sábado a gente foi, tem sempre a movimentação aí de festinha de aniversário e tudo. E aí acabamos dormindo tarde também, acordamos um pouco depois do horário, nos demos esse privilégio. E aí é acordar, se arrumar e ir para a igreja. Então não rolou devocional no domingo, mas eu já tinha até meio que deixado sobre aviso. E retomando hoje, né, vamos para 1 Coríntios capítulo de número 11. 1 Coríntios capítulo de número 11. Então vamos, sem desperdício de tempo, vamos falar com o Pai e depois vamos direto para o texto. Amém? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça. Te agradecemos porque até aqui o Senhor, ó Deus bendito, tem falado conosco, tem nos abençoado, tem dado grandes e benignas, ó Deus amado, e maravilhosas oportunidades, Senhor. Em primeiro lugar, de estar na Tua presença. Em segundo lugar, ó Deus bendito, de aproveitar a vida conforme o Senhor, ó Deus, planejou. Obrigado, Deus amado, porque o Senhor não só tem um plano para nós, mas o Senhor fez e faz, ó Deus bendito, tudo que está ao seu alcance, ó Pai, para que esse plano seja concretizado em nossas vidas, Senhor. Pai amado, muito obrigado pelo teu amor, pela tua perseverança em nós, Senhor, pela tua insistência em nós, ó Deus bendito. Senhor, obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, que de todos foi o maior sacrifício, uma prova de amor que o Senhor poderia ter dado. Obrigado, Deus bendito, por cada prova diária do teu amor para conosco, e nos abençoe, Senhor, nos abençoe em nome de Jesus, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito, tudo o que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus amado, nós te damos graça. Fala conosco, ó Deus bendito, nesta manhã de devocional. Usa-me, ó Deus amado, segundo a tua boa vontade, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha fazer com que as palavras que saírem dos meus lábios, ó Deus, cheguem ao coração e à mente dos teus filhos, e que haja, Deus bendito, aplicação particular, ó Deus, pessoal, Pai, para cada um de nós que estamos nesse momento devocional, seja eu mesmo, seja aqueles que estão participando online comigo, ó Pai. Deus amado, que o Senhor nos ajude a verdadeiramente ter a Tua palavra como lâmpada que ilumina os nossos caminhos, ó Deus, e que ela hoje pela manhã, mais uma vez, se faça poderosa, como tem feito, discernindo, ó Deus bendito, aquilo que precisa ser discernido em nós, e nos dando a habilidade de discernir, ó Deus, o ambiente, o contexto, as pessoas, aquilo que for necessário para o bom andamento dos projetos e planos que o Senhor tem para nós. Pai, muito obrigado por tudo. Fala conosco, nos deu uma segunda-feira e um restante de semana abençoado na Tua presença. Deus, te clamamos e glorificamos ao Senhor por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou com o telefone aqui. Deixa eu tirar. Voltamos. Às vezes eu esqueço. Tenho esquecido de tirar, botar no modo avião aqui, senão entra ligação. Ainda mais essa hora, quando eu faço mais cedo eu não tenho problema. Mas esse horário já é o horário que aí manda mensagem, ligação, não sei o que, aí atrapalha a nossa live. Então vamos lá. Perdão. Capítulo 11 de 1 Coríntios, diz assim a palavra do Senhor: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher
é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. A sua cabeça, desculpa. Desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Pois é como se a estivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. Voltei, né? Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher? Pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer? Esperar um pouquinho, só o carro sair. Paramos aqui no versículo 22. Já está sono. Hoje eu me permiti de novo um pouquinho mais de descanso. Graças a Deus, ontem a gente conseguiu ir dormir no horário relativamente mais cedo do que temos conseguido praticar. As crianças quase colaboraram. Quase colaboraram. E hoje eu acabei dando uma ajustada no relógio, a gente despertou para mais tarde, 1h30 mais tarde. Pronto. Então, continuando. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, nós somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instrução. Amém. Mais um capítulo aí grande, mas dessa vez pelo menos temos basicamente dois assuntos, né, bem demarcados. Vamos ver o quanto a gente consegue avançar em termos de meditação, tá? Então, deixa só... Existem alguns comentários aqui que quero compartilhar com vocês. Bom, esse texto, eu estava só dando uma olhada aqui nas notas. Esse texto agora, ele fala, na verdade, a segunda parte do texto, né? Ele está falando sobre as instruções do momento da adoração, do culto. Ele tem alguns versículos que são bem, como é que eu posso dizer, que acabaram se tornando versículos polêmicos, por assim dizer, no meio cristão, dado que o apóstolo Paulo ele está falando em termos de um costume da época, né? E aí, mas de uma forma gerando uma ordenança ali para a igreja, né? E aí há de se entender que o que é princípio e o que é costume, né? Isso é importante a gente entender. Então, vamos fazer a leitura e aí depois a gente vê os comentários e aí conversa um pouquinho a respeito desse assunto. Pelo menos do que é a minha visão a respeito desse assunto, tá? Então, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu falei isso na última semana. Foi na última semana, né? Foi no sábado. Na última devocional, que o apóstolo Paulo ele diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí o contexto aqui é que ele, antes dele falar isso, ele estava falando: eu procuro agradar a todos de todas as formas, para que sejam salvos, para o bem de muitos, para que sejam salvos. Eita, desculpa aí, gente. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo estava dizendo: eu estou imitando a Cristo. O fato de não procurar agradar em mim mesmo, mas agradar a todos, né? No sentido de fazer o que é melhor para todos.
Isso eu falei sobre esse agradar da última vez, né, que existe uma diferença em termos de intenção e necessidade, mas também existe uma diferença desse agradar a todos no sentido de, como é que eu posso dizer? No sentido de propósito também, tá? De como, na verdade é de como, não é de propósito, de execução. Então, quando eu falo agradar a todos, no sentido bíblico, e eu acho que é o sentido que até traz para o que foi o ato de Cristo agradar a todos, né, buscar agradar a todos, é o sentido do eu faço o que eles precisam para ser agradados, por assim dizer. Eu faço aquilo que é necessidade deles. E não aquele agradar a todos que é cumprir, fazer os caprichos, né? Fazer aquilo que o outro acha que é bom para ele. Ou que eu acho que o outro vai achar que é bom. Porque tem muita distorção aí, né? O que acontece? Existem alguns níveis de agradar a todos. Então, existem aqueles que buscam agradar a todos, na verdade o que eles estão fazendo eu acho que o outro vai ser agradado se eu fizer isso, então eu vou fazer isso que eu acho que é o que eu devo fazer, porque isso vai agradar o outro. Então, esse é um tipo de prisão. Por quê? Porque a pessoa está supondo que isso seja o que o outro quer. E aí, como ela está supondo isso e ela quer agradar, ela vai fazer isso, mesmo que prejudique a ela. Esse é um nível mais distante da realidade possível e mais distante do que é o ideal e o que a Bíblia apresenta aqui nesse texto como correto, né? Como desejável, talvez. Então, por quê? Porque eu posso estar supondo que o outro queira algo e ele nem quer aquilo. Então, já começa por aí. O outro nível é buscar agradar a todos e aí realmente conhecendo quais são os desejos e caprichos e vontades do outro, que o outro acha que é bom para ele. Porque existe coisas que nós sabemos que é bom para nós, e existem coisas que nós achamos que é bom para nós. Então, por quê? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo bíblico até. A gente vê o caso do rei Ezequias. O rei Ezequias recebe uma mensagem do Senhor pelo profeta dizendo que ele tinha que arrumar a casa dele, colocar a casa em ordem, ou seja, ajeitar, né? Ele era rei, então ele tinha que ordenar as coisas para a sua partida, porque ele ia morrer em breve. E aí o rei Ezequias faz o quê? Ele vai para o quarto dele, chora, ora, pede ao Senhor, clama, pede misericórdia. E aí olha o que acontece. Ele naquele momento clama ao Senhor porque ele achava que viver mais tempo, não morrer naquele tempo que Deus tinha dito, determinado, seria o melhor para ele. Quando na verdade aquilo dali foi uma catástrofe. Por quê? Porque Deus falou, arruma a casa, coloca a casa em ordem. Quando ele pede o tempo a mais e Deus dá mais 15 anos, ele não põe a casa em ordem. Não põe. Pelo contrário, no fim das contas, ele acaba se ensoberbecendo e causa um dos pontos de ruína do reinado de Israel. Ele cisma de querer mostrar para o rei da Babilônia tudo que havia em Israel de melhor e mais valioso, todos os tesouros, todas as coisas, se envaideceu, se ensoberbeceu. E aí ainda criou um desejo no povo da Babilônia de tomar aquilo que era de Israel. Então esse é um ponto. E o segundo ponto é que nesse período nasce nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos que Manassés, que se tornou provavelmente o pior rei, pior tirano de todos os reinados, de toda a era de reinados
do povo de Israel. Então, ele achava que aquilo era bom, mas será? Né? Tem propósito? Deus sempre usa, né? Deus sempre usa mesmo as piores catástrofes como sendo algo proveitoso. Deus usou a pior de todas as catástrofes da humanidade para gerar salvação para todos, que foi a morte de seu filho. Né? Então tem coisas que o outro acha que é bom para ele, tem coisas que o outro sabe que é bom para ele. Né? Quando eu digo sabe é porque é real, é fato. Então existe esse outro nível de agradar a todos, que é quando eu agrado segundo aquilo que o outro me diz que quer. Pode ser que seja algo que realmente seja bom para ele, pode ser que não, pode ser que seja só um capricho. E aí, quando é só um capricho, mais prejudica do que ajuda. E, além disso, também nos torna escravos. Porque o outro pode mudar de ideia, mudar de ideia, mudar de ideia. A gente, ao invés de estar aqui para fazer o que precisa ser feito, a gente está aqui para servir os caprichos e desejos e vontade dos outros. Então, esse é um segundo nível que não é legal também. Agora, nesse terceiro nível que o apóstolo Paulo apresenta, é ele adaptando-se e adaptando a própria vida para fazer aquilo que o outro precisa. Agradar a todos para fazer aquilo que o outro precisa que ele fizesse, ou que ele faça, né, no contexto, para que a partir disso eles recebam, tenham a oportunidade de salvação. Então, o que acontece? O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, eu sou imitador de Cristo. Jesus nos deu exemplo. Jesus ele buscou agradar a todos, não nos dois primeiros jeitos, onde ele estava querendo, né, a primeira que não existia essa posição, né? Se Jesus olhasse para o ser humano e visse o ser humano, ele ia entender a necessidade do ser humano, ele ia supor alguma coisa a respeito disso. Mas, só para a gente entender, não era uma suposição aleatória, errada, do que o outro acha que é bom para ele, não era só a respeito do que o outro achava que era bom para ele, que às vezes podia estar enganado. Era Jesus fazendo o que precisava ser feito e que o outro precisava que fosse feito para ser agradado, para receber benefício. Então, por exemplo, quando a gente pensa em Judas Iscariotes, muitos podem pensar, mas Jesus... Talvez tenha alguém até que pense assim, mas Jesus não era Deus, não tinha conhecimento, tinha o Espírito Santo, não sabia de tudo. Não sabia que era Jonas? Jonas não, Judas, perdão. Sabia que era Judas? Por que raios ele não botou Judas para correr antes da hora para não permitir que Judas o traísse? Porque Jesus estava buscando dar a Judas o melhor caminho para que ele encontrasse salvação. A palavra de Deus diz no primeiro capítulo de Romanos que Deus ele faz e fez tudo para que os seres humanos se tornassem indesculpáveis. Deus ele sempre trabalha no sentido de não permitir que no dia do juízo final alguém chegue para ele e fale assim, mas Senhor, eu não tive oportunidade, mas Senhor, eu nunca ouvi falar do Senhor, mas Senhor, eu nem sabia da sua existência, mas Senhor... Não. Deus não dá ocasião, não dá motivo para ninguém dar desculpas pelo fato de ter seguido uma vida que não priorizou a ele mesmo. Não priorizou o Senhor. Priorizou, né? Então, quando Jesus acolhe Judas, Jesus ele faz isso com a intenção de tornar Judas indesculpável.
Porque Judas poderia dizer, mas Senhor, na época que eu vivi, o Senhor andou pela terra. E o Senhor não me deu nem a oportunidade de chegar perto. Podia ter me escolhido como discípulo, eu estava como apóstolo, eu estava lá no meio dos discípulos. Podia ter me dado algum cargo de responsabilidade. Podia ter me mantido perto do Senhor para que eu ouvisse as suas palavras com mais intensidade e por mais tempo, para que essas palavras pudessem converter meu coração. Ele poderia dar esse tipo de desculpa, mas agora não mais. Porque Jesus fez isso. Então, quando o apóstolo Paulo fala que ele imitava Cristo nesse aspecto, Jesus ele procurava agradar a todos no sentido de fazer aquilo que as pessoas precisavam que fossem feitas. Lembra que o contexto é comer coisas sacrificadas. Ele diz, eu prefiro negar a meu desejo, a minha vontade, a minha carne, nunca mais comer carne. Se o problema for as carnes sacrificadas aos ídolos, nunca mais eu como carne, para agradar o meu irmão, no sentido de fazer aquilo que precisa ser feito para que ele se mantenha firme na fé. Então Jesus ele fez o que precisava ser feito para agradar. Não o que as pessoas achavam que era bom para elas, mas aquilo que era de fato bom para elas. Jesus, quando amava os fariseus hipócritas, olhava para ele e amava-os, Jesus sentia-se impelido pelo ágape, impelido pelo amor divino a repreendê-los. Isso era o que eles precisavam. Eles provavelmente não se sentiam agradados, porque eles não estavam tendo o que eles queriam. Mas Jesus ele fazia o que era necessário, fazia o que era melhor para eles. E se eles, por acaso, se convertessem, como creio que alguns tenham, e saíssem da sua hipocrisia, provavelmente eles agradeceriam ao Senhor pelas broncas e pelas repreensões, e eles entenderiam que o Senhor estava buscando agradá-los de maneira real e não de maneira ilusória. Beleza? Então, seja imitador do apóstolo Paulo no fato de que ele imita Cristo. E vamos imitar a Jesus. Vamos imitar a Jesus. Vamos lá, vamos seguindo. E aí ele diz, eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Então, ele começa falando sobre essa coisa do cabeça. O cabeça tem a ver com autoridade, né? Com a liderança. Então, o que ele está dizendo é reforçando um princípio bíblico antigo, de que existe autoridade. Deus, ele é autoridade, ele estabelece autoridade. E aí aqui ele está dizendo que a autoridade sobre todo homem é Cristo. A autoridade sobre a mulher é o homem, ou seja, seu marido. Não é qualquer homem, tá? É o seu marido. E a autoridade de Cristo é Deus. A autoridade sobre Cristo é Deus. Então, primeiro ele vem falando sobre isso. E aí um comentário bacana a respeito disso está aqui separado. Ele diz assim, ó, alguns entendem que o termo cabeça refere-se sobretudo ao conceito de honra, sendo a cabeça a sede da honra do indivíduo. Por isso, assim como Cristo honrava a Deus, o homem deve honrar a Cristo, né? E a mulher deve honrar o marido. Outros veem na palavra cabeça a ideia de autoridade, que também encerraria o conceito de honra. É óbvio, né? Autoridade tem a ver com honra. Você deve honrar a autoridade, assim, né? Mostram que Paulo claramente emprega o termo com o sentido de autoridade em alguns outros versículos,
da mesma maneira, né? Então, portanto, assim como Cristo tem autoridade sobre o homem, por isso devendo ser honrado, assim também o marido tem posição de autoridade e deve, portanto, ser honrado pela esposa. E é interessante isso porque existem textos, né? Existe texto e contexto, né? Então, no texto e até no comentário a respeito desse texto, ele vem falando sobre honra e autoridade. E só que quando você vê o contexto geral a respeito das relações matrimoniais, a gente olha e observa que Deus ele estabelece homem e mulher para andarem juntos, lado a lado, cada um cumprindo a sua função, a sua missão. E quando fala sobre a autoridade entre marido e mulher, né, do marido sobre a mulher, na verdade não dá nem para dizer, essa coisa de marido sobre a mulher já passa, né, essa terminologia sobre, já é uma, como é que eu posso dizer? Já passa a ideia errada. Porque não é tanto, a ideia não é sobre, né? Não é uma autoridade sobre, como se fosse tipo, eu sou autoridade e o outro é subordinado. Tipo, eu sou autoridade e a Rita é minha subordinada. Não é sobre isso que é a autoridade que Jesus fala, que a Bíblia apresenta, que está aqui, né, no texto do apóstolo Paulo. Quando se refere a casamento, quando ele fala autoridade, ele está falando sobre liderança, só que o modelo bíblico de liderança não é uma liderança onde alguém está em cima do outro, alguém está sobre o outro, alguém é maior do que o outro. Jesus ele fala muito sobre isso e ele inverte, ele diz que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Na verdade, a liderança e a autoridade que provém da liderança no contexto bíblico, cristão especificamente, é uma liderança que é baseada na ação inspiradora. Então, a liderança que o homem deve exercer sobre a mulher, na verdade, eu uso de novo o termo errado, né? Que dá a ideia errada. A liderança que o homem deve exercer em casa a respeito da mulher, ou em relação à mulher, eu acho que fica melhor assim. A liderança que o homem, o marido, deve exercer em relação à mulher e aos seus filhos, à sua esposa, aos seus filhos, é uma liderança inspiradora. Não é tanto sobre dar ordens e que sejam cumpridas, é muito mais sobre fazer o que precisa ser feito, inspirar os demais a fazer isso também. Tá? Então é sobre inspiração. E aí é óbvio que se eu tenho um líder que me inspira a ser melhor, que me inspira a fazer o que precisa ser feito, é quase impossível, se eu for uma pessoa direita, uma pessoa honesta, uma pessoa real, uma pessoa de verdade, uma pessoa com o mínimo de bom senso, que eu vá desejar honrá-lo. A não ser que eu seja um louco, um maluco, uma pessoa desvairada, tolo, né, que despreza a sabedoria, que não queira o melhor da vida, que está com os parafusos a menos, ou tem até mesmo problemas psíquicos, emocionais que precisam ser tratados, eu provavelmente vou honrar essa pessoa. Eu vou fazer o possível para honrar essa pessoa. Por quê? Porque eu estou vendo nele não um tirano que impõe sobre mim seus caprichos e seus desejos para que eu venha servi-lo. Não, eu vou ver alguém que está dando sangue, disposto para me inspirar, para fazer o melhor por nós, né, pelo grupo, e me inspirar a ser melhor. O conceito de liderança que eu carrego em mim, que é interessante porque é tanto o conceito bíblico quanto o conceito que eu aprendi em algumas formações de liderança, é justamente o conceito de liderança que é que diz assim, líder é aquele que desperta o melhor nas pessoas. Como? Através do seu exemplo, das suas ações, da sua inspiração. Tá? Então, quando a gente está falando sobre autoridade aqui, é esse tipo de autoridade, a autoridade que provém de uma liderança inspiradora.
Então a autoridade que exerce, na verdade, é uma autoridade que é reconhecida. As pessoas, ela não é só uma autoridade, não é uma autoridade que é imposta, é uma autoridade reconhecida. Porque, por exemplo, veja o caso de Jesus, né? Vamos falar do apóstolo Paulo. O primeiro versículo ele fala isso: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, vamos aproveitar que o apóstolo Paulo, já no texto, no versículo que divide o capítulo 10 para o capítulo 11, ele já está falando que nós devemos imitar a Cristo. Então vamos olhar o exemplo de Cristo. Tá? Jesus, quando ele, em termos de liderança, ele tinha recebido poder e autoridade. Ele era o Filho de Deus encarnado. Ele recebeu o Espírito Santo sem medida. Ele tinha um ministério profético. Então ele, naturalmente, né, ele era o Messias, ou seja, o ungido, o escolhido, o novo rei de Israel. Né? Então ele tinha autoridade constituída para mandar e desmandar. Mas é isso que Jesus faz? Não é. Mas ele tem uma autoridade, ele exerce uma liderança servidora, que é o modelo de liderança de Cristo, é uma liderança servidora, a ponto de ele se humilhar de novo, né? Porque ele se humilha quando ele se encarna, mas ele se humilha de novo e lava os pés dos discípulos. Trabalho que só escravos faziam. E mais do que isso, ele se humilha de novo e de maneira final, de maneira decisiva, na cruz, quando ele vai até a morte mais humilhante de todas, que era a morte de cruz. Então, assim, Jesus dá o exemplo de que a liderança que devemos exercitar é a liderança servidora, não a liderança para ser servida. E aí, quando fala em termos de autoridade, ele não só demonstrava autoridade, como ele também inspirava autoridade. A ponto de pessoas que nem eram seus discípulos, ao ouvir o seu discurso, falava: quem é esse que está falando? Quem será ele? De onde ele vem? Porque ele não fala como os mestres da lei, como os outros anciãos, ele fala como quem tem autoridade. Então a autoridade dele estava sendo não só expressa, mas estava sendo reconhecida. Então, guardem isso. Um líder de verdade, de uma autoridade, um líder de verdade, que tem autoridade de verdade, que realmente tem autoridade, não precisa ficar pedindo para que as pessoas reconheçam sua autoridade. Não precisa ficar pedindo para que as pessoas o honrem e o respeitem. Se ele possui autoridade, se ele possui a honra, se ele é alguém digno de ser honrado, as pessoas vão honrá-lo, vão reconhecer essa autoridade, naturalmente. E se não fizer, que seja, porque já fizeram isso com o Senhor. A ponto do Senhor virar para ele: se eu sou o Senhor, cadê a minha honra? Então, o líder ele não tem que ficar pedindo para que o respeitem. Certa vez eu ouvi um grande líder aí, eu acho que no meio secular, que ele dizia o seguinte: se você chegar ao ponto, era mais ou menos isso, né? Se você chegar ao ponto de ter que pedir para alguém lhe respeitar, você já está declarando que você não tem o respeito de ninguém. Se você chegar ao ponto de ter que pedir para alguém respeitar a sua autoridade, se impor e usar até mesmo em alguns casos de tirania, você não tem autoridade. Você não tem honra. Isso não é algo que deva ser pedido. As pessoas reconhecem, né? Então, só para deixar bem claro esse ponto, esse aspecto,
A liderança, a autoridade provém da liderança, e a liderança é uma liderança inspiradora e servidora. E aí, no contexto mais geral, quando fala de homem, relacionamento homem-mulher, marido e esposa, ele diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o contexto. Lá em Efésios 5, se eu não me engano. Então, a partir do momento em que o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, não tem abuso de autoridade. Não tem inversão de valores, não tem essa história de achar que a mulher é inferior, está embaixo. Não. Deus estabeleceu homem e mulher para andarem juntos, auxiliando. A mulher auxiliando o marido, mas auxiliar tem a ver com andar junto, é parceria, é cumplicidade. É, de fato, caminhar no sentido de fazer com que o trabalho um do outro cresça junto. Tá? Então, o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja. O que é um desafio gigantesco, né? Porque amar como Cristo amou, por si só, já é um desafio, né? Então, quando ele fala que o marido é autoridade sobre a mulher, é nesse contexto. Então, isso tem que ser interpretado dentro desse contexto de liderança inspiradora e servidora, de alguém que ama a esposa ama a esposa como Cristo amou a igreja. Até porque foi o mesmo apóstolo que escreveu, então o conceito é o mesmo. E aí ele continua dizendo: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça. Ou desonra a sua autoridade, ele está dizendo isso, né? Então, o que ele está falando é: todo homem que profetiza com a cabeça coberta, ou ora, né? Ele fala, desonra a sua autoridade, ou seja, Cristo, desonra Cristo. E aí, mais para frente, ele diz assim: porque o homem, ele diz, não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Então, o que ele está dizendo nesse contexto tem a ver com... É aí que a coisa que se confunde muito por causa da questão contextual, né, e histórico, era o costume da época. Essa coisa do cobrir ou não cobrir, né? Então, mas o fato que qual é o princípio, né, que ele está trazendo aí atrás? Ele está trazendo um princípio que diz que o homem, ele deve refletir a glória de Deus, né? Então, se a autoridade sobre o homem é Cristo, aquilo que ele faz deve ser para refletir a Cristo na Terra. Então, qualquer coisa que se interponha entre ele e a glória de Deus, e no sentido de não manifestar a glória de Cristo sobre ele, faz com que ele esteja desonrando a Cristo, pelo fato de que ele não está dando a devida glória ao Senhor. Vamos ver o comentário, para a gente ver o que mais de informação a gente tem nesse contexto aí. Então, o primeiro uso de cabeça, nesse versículo, no capítulo 4, no versículo 4, que é a cabeça coberta, descoberta, né? Refere-se à cabeça como órgão do corpo humano. O segundo refere-se à cabeça espiritual, que é Cristo. Ou talvez esteja sendo usado no duplo sentido. Aí vamos lá, na cultura dos dias de Paulo, os homens deixavam a cabeça a descoberto na adoração, demonstrando com isso respeito à submissão diante da deidade. Quando o homem orava ou profetizava com a cabeça coberta, deixava de demonstrar a atitude certa para com Cristo. Então, percebe como uma questão cultural naquela época refletia e revelava um princípio, né?
Ele está dizendo, naquele tempo, qual era o costume? Era os homens deixavam a cabeça descoberta. Hoje em dia o judeu usa o tal do kippá, né? Que é aquele chapéuzinho que fica aqui pequenininho. Que é bem o inverso do que ele está falando aqui, né? Cobre a cabeça para orar. Quando você vai entrar lá, né, na área santa, né? Vamos dizer assim, que é ali o Muro das Lamentações, que é a área externa do templo, que ainda foi preservado, você precisa estar com a cabeça coberta, né? Então, eu fui lá em 2012, e aí ou você recebe um quipazinho, que aí você prende no cabelo, né? Ou bota em cima. Tem homens que tem um grampo, tipo um grampozinho assim que você prende para poder entrar, ou se você tiver um boné, um chapéu, um gorro, isso eles também aceitam, né? Então é cobrir a cabeça para orar, para adorar, é o que eles fazem, né? Só que o costume cristão daquela época era descobrir a cabeça. Então eu não vou botar nada. E aí ele coloca isso. Isso era um sinal de demonstração de respeito e submissão diante de Cristo. Então, o princípio por trás desse costume era honrar a Cristo durante o momento de adoração, né? É honrar e respeitar, se submeter. E a submissão da sua vida a Cristo, com tudo aquilo que você tiver, né? Que você possa fazer de maneira a se submeter. Por exemplo, um gesto, um ato que se faz em relação de submissão, né, que a gente faz no momento da adoração, é o orar de joelhos, né? Então, orar de joelhos é diferente de orar em pé, sentado, dependendo de como estiver o seu coração, não. Mas quando você deseja, no momento que você deseja, numa oração, expressar completa rendição e submissão ao Senhor, você acaba sendo impelido a orar de joelhos. E aí você ora de joelhos. Então isso é uma forma de comunicação não verbal até, né? De você dizer o que você quer. Então, para mostrar, estou falando isso para mostrar que às vezes o costume, por estar descontextualizado, hoje em dia não faz o menor sentido para a gente essa coisa de descobrir a cabeça, porque principalmente para nós na cultura ocidental, não temos esse hábito, né? E aí, mas ele está dizendo, né, ele está falando aqui exatamente nesse sentido de cobrir a cabeça como sendo um ato de adoração com respeito e submissão diante de Cristo, tá? Depois ele fala sobre a questão da mulher. Ele diz, para a mulher, retirar em público o que lhe cobria os cabelos, expondo-os à vista de todos, era sinal de frouxidão moral e promiscuidade sexual. Então, naquela época, uma mulher que andava descoberta, né, com a cabeça descoberta, as pessoas olhavam para ela e a percepção que tinha é que aquela mulher era uma mulher da vida. Era uma prostituta, era uma mulher promíscua, adúltera. Então, esse era o costume da época, tá? Lembrando que não só o apóstolo Paulo estava falando de um contexto judaico, cristão, mas ele também estava falando para o povo grego. Então aí que se mistura ainda mais os costumes, né? Mas, só para você entender, a mulher que não tinha algo para cobrir, um véu, que seja para cobrir os seus cabelos, era considerada uma mulher impura, tá? Então, esse era o costume da época. Então Paulo diz que é como se rapasse a cabeça. E a cabeça rapada significava que a mulher tinha sido submetida à humilhação pública por algum ato vergonhoso, ou estava fazendo demonstração pública de independência e de recusa de submissão ao marido.
Então, se a mulher descobria a cabeça, naquela época, uma mulher que não dava com a cabeça descoberta era uma mulher impura, uma mulher promíscua, uma mulher da vida. Uma mulher que rapava a cabeça era uma mulher que ou estava sendo humilhada por algum ato que ela cometeu, então era uma punição por algum ato vergonhoso, né, promíscuo, ou aquela mulher estava intencionalmente raspando a cabeça para que intencionalmente raspando a cabeça para que em sinal de desrespeito, de independência e desrespeito em relação ao marido. Então, isso é para vocês entenderem o contexto do que estava acontecendo na época. E daí a gente vai extrair o princípio. Cadê? Então, a mensagem de Paulo a ela, ou seja, a essa mulher, era: demonstre respeito e submissão ao marido, cobrindo a cabeça durante o culto público. Então, o que ele está dizendo aqui é que, como existia esse costume na época, a mulher deveria fazer o que? Cobrir a cabeça. Obviamente, como sinal de que está se comportando de maneira adequada em relação ao marido, com submissão à sua autoridade. Lembrando que submissão aqui não é aquela coisa do submisso que está escravizado debaixo do outro, não. Aqui a submissão tem a ver com caminhar juntos, né? Tem quem gosta de usar a ideia da palavra dizendo que a submissão é debaixo da missão, debaixo da mesma missão, né? Então, mas o fato é que ele está falando aqui sobre vou trocar um termo para facilitar. A mulher, então, naquele contexto, ela colocava o véu na cabeça para demonstrar, não só para o marido, mas para todos, que ela respeitava o marido e a autoridade que ele tinha. Tá? Ela estava honrando o seu marido. Ok? Então, e aí existem as diferenças, né, entre visões. Tem gente que não vê nesse versículo um significado cultural transitório, ou seja, essas pessoas insistem em dizer que o apóstolo Paulo, como ele se referia à ordem da criação das coisas, lá nos versículos 7 a 9, suas diretrizes não devem ser restritas aos dias dele. Então, tem pessoas que dizem que as mulheres de todos os tempos devem usar no culto algum tipo de sinal, algum tipo de cobertura para a cabeça. Isso é o que o apóstolo Paulo, o que essas pessoas estavam entendendo. Outros veem neste texto um princípio permanente que requer da esposa uma demonstração em todas as formas de respeito para com o marido, submetendo-se à sua autoridade, não só como estilo específico de roupa, mas como uma vida agradável a Deus. O homem criado primeiro deve ter autoridade sobre a esposa. A esposa foi criada a partir do corpo dele, para lhe ser ajudante e companheira. Deve honrar o marido dela, submetendo-se a ele como seu cabeça. Então, nesse sentido, tem outro que já extrai um pouco mais o sentido do princípio, né? Então, como é que se diz? Então, a mulher, a esposa, devendo honrar o seu marido, como ele já disse lá nos Efésios também, né? Então, em todas as maneiras ou formas que ela puder honrar. E da mesma forma o marido vai honrar a esposa também, né? A gente não pode esquecer disso, a honra é mútua, tá? Ainda outros consideram esses versículos não uma determinação para todos os casamentos, mas um espelho dos relacionamentos conjugais daqueles dias em Corinto. O que explica porque as mulheres ali devem manter a cabeça coberta. Como uma contraposição, e os versículos 11 e 12 mostram como uma contraposição a realçar a igualdade e a dependência mútua entre homens e mulheres que estão no Senhor. Então, isso é algo muito importante. Pode ser, de um lado, tem gente que fala que não, tem que usar o véu e a cobertura em todos os tempos, porque isso não era restrito ao apóstolo naquela época. Outros dizem assim, não, isso vale para todos os tempos, mas não necessariamente a história de cobrir a cabeça, e sim o princípio de honrar o marido, de honrar e respeitar a sua autoridade, o que é bem válido. E aí tem outros que vão trazer o sentido de
Aquilo era algo uma ordem que o apóstolo Paulo estava dando especificamente para o povo de Corinto, que, como a gente já viu ao longo de toda a carta até aqui, estava mergulhado num contexto de imoralidade, tanto dentro da igreja quanto fora. Então, se havia imoralidade, era importante que as mulheres fizessem o que precisava ser feito para honrar os seus maridos e combater a imoralidade. Nesse caso, uma coisa simples era cobrir a cabeça. Tá? O fato é que ainda tem mesmo essa polêmica, você vê que são 3 pontos de vista diferentes, e tem essa polêmica em alguns círculos cristãos, deve usar o véu, não deve usar o véu, cobre a cabeça, não cobre a cabeça. Cara, é um negócio tão bobo, né? Tão bobo, é tão pequeno, tão pequeno. Então, cara, você está numa igreja que usa o véu, que a ordem é colocar o véu, coloca o véu. Se você está numa igreja que tem a liberdade de não permite o véu, não bota o véu. Você está numa igreja que tem que usar cabelo comprido, usa o cabelo comprido. Se você tem que estar numa igreja que não tem que usar o cabelo comprido, não use o cabelo comprido. Não vai mudar em nada, gente. O que o apóstolo Paulo falou, quer que vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não fica criando problema entre os irmãos, dissensão, nada disso. Isso aqui é só um detalhe. Mas por que eu perco isso, perco aquilo, porque é isso, porque é aquilo, porque é minha liberdade. Ai. A nossa liberdade é Cristo. Convém agradá-lo. E às vezes a gente vai ter que fazer o apóstolo Paulo, buscar agradar a todos. Não fazendo o que é melhor para o que agrada a nós mesmos, mas o que agrada aos outros. Como ele disse. E aí ele continua, né? No versículo... Ele vem falando sobre várias coisas, né? Fala sobre a origem do homem, da mulher e tal, para dar uma ressaltada, né? Ele dá uma reforçada nesse texto para falar sobre essa questão da glória do homem, da glória da mulher, da glória de Deus e tal, né? E aí ele fala que por essa razão, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade e tal, né? Então, tudo isso tem a ver com esse contexto de peraí. Tudo isso tem a ver com o contexto de você entender o princípio da honra e o princípio do respeito mútuo, tá? Cada um com seus papéis. E aí, no final, ele diz, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Então, cara, o apóstolo Paulo diz, acho que é aos Gálatas, deixa eu ver aqui, acho que aqui tem. Onde está? Não está aqui, né? Mas aos Gálatas, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, não há judeu, não há grego, não há cita, nem bárbaro, não há homem, nem mulher. Em Cristo nós somos um. Então, no Senhor, não tem essa coisa de mulher independente de homem, homem independente de mulher, não tem esse negócio de homem diferente de mulher. Não, é todo mundo igual, fazendo a obra. Tá? Então, ele diz, julguem entre vocês mesmos, né? Se é apropriado, se não é e tal. Né? E aí, para concluir, ele diz, se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume. Então, é só não seguir assim. Bem, então, eu vou parar por aqui. A gente já falou pra caramba. E o nosso tempo já foi. A gente chegou nem na metade do texto, chegamos na metade. Chegamos quase na metade. Depois a gente ia falar sobre a ceia do Senhor, que também é um assunto muito importante. E principalmente a parte que fala sobre examinar o homem a si mesmo. Examine-se.
porque você tem uma vida e essa vida às vezes agrada, às vezes não agrada a Deus. E o seu proceder às vezes está correto, às vezes não está. Então, examine-se e peça ajuda ao Espírito Santo para se examinar e peça discernimento ao Senhor para discernir entre o certo e o errado. Amém? Então, que Deus abençoe a todos nós. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa manhã devocional. Que o Senhor, o Deus bendito, nos abençoe, nos ajude, nos apoie, nos ensine, nos instrua. Que a Tua palavra, Senhor, venha continuamente de encontro aos nossos corações e mentes, nos levando a experimentar mais daquilo que só o Senhor tem para nós. Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Senhor, e obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, em nome de Jesus, abençoa-nos, em nome de Jesus, cumpra o Teu propósito, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, muito obrigado por tudo. Que este aprendizado de hoje, que essas meditações de hoje na Tua Palavra sirvam para que nós venhamos nos empenhar mais em ser a Tua imagem e semelhança e propagar o Teu amor e o Teu Evangelho mundo afora. Obrigado por tudo, que haja bênção sobre nós, que haja, ó Deus, a Tua vontade e bondade em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que te pedimos e agradecemos, Senhor, certos de que o Senhor está conosco e nos dará um restante de dia abençoado e produtivo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Logo mais sai o episódio 9 dessa devocional. 9? Episódio 10. É o 9. Foi de sexta-feira aqui no Instagram, sai lá no canal do YouTube, tá? E fica ligadinho aí. Daqui a pouco a gente se vê mais por aqui. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.